Olá, meus irmãos, eu sou Samuel, pastor da Lagoinha Consolidação e estamos muito felizes de ajudar você nessa jornada. Essa é uma forma que encontramos de auxiliá-lo a concluir esse processo até você chegar ao batismo e confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Você agora vai assistir a lição O Espírito Santo, ministrado por mim e pelo Lúcio. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, então estamos aqui, eu e o Lúcio, para a gente estar falando um pouquinho sobre a lição de número 5, a lição sobre o Espírito Santo, né, Lucinho? Isso aí. Uma lição tão bacana, tão importante na nossa caminhada, né? Você que está aí fazendo essa preparação, o curso para o batismo, entender quem é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que no momento que você tomou a decisão em batizar ou em conhecer mais Jesus e aprofundar através desse curso, foi assim uma decisão tão importante, motivada por uma entrega mesmo, né, Lúcio, assim, da sua vida a Jesus Cristo. E essa é uma decisão tão importante na caminhada, que é de fato de falar assim, Jesus é meu Senhor. Eu não sei, talvez você em algum culto levantou a mão, foi à frente, confessou publicamente Jesus, ou nos procurou nossa equipe de consolidação e falou assim, olha, eu quero batizar, eu estou entendendo que eu preciso desse marco na minha vida para expor para todas as pessoas o que Jesus Cristo fez no meu coração. Então foi assim, algo maravilhoso, né? Como o pastor Márcio diz lá no momento do apelo, quando você chora não são apenas lágrimas de emoção, mas é o Espírito Santo agindo. Quando você está ali, gera uma transformação, não é apenas uma decisão, mas é uma transformação de vida. E isso só é possível porque tem alguém agindo dentro de você. Quem é esse alguém, Lucinho? É o Espírito Santo, né? Aquele que traz esse convencimento, aquele que traz essa convicção no nosso coração, somente por meio dele. Então, você se tornou um filho de Deus, como João 1,12 fala, né? Mas todos quantos o recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, existe um ditado popular, não sei, acho que é um ditado, né? Que fala assim, todos somos filhos de Deus. Você já ouviu isso, Lúcio? Isso é verdade? Não. Não é verdade. Por quê? Porque nem todos somos filhos de Deus. Alguns são filhos de Deus. Todos são criaturas, somos criados. Mas nós nos tornamos filhos de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo, é o maravilhoso, doce amigo Espírito Santo. E só Ele pode fazer. Então nós queremos trazer um entendimento, através dessa lição, sobre quem é o Espírito Santo e o que Ele faz nas nossas vidas. Você ia falar, Lúcio? É importante destacarmos que é por meio de Cristo, que nos tornamos filhos e que é o Espírito Santo que traz essa convicção para o nosso coração. Como o pastor mesmo falou, as pessoas vivem falando, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas existem condições que o ser humano ele vive, que é a condição dele ser criatura e a condição dele ser um filho. E essa condição de ser filho é só por meio de Cristo Jesus que chegamos a esse estado, Exatamente. É um pouquinho do que a gente viu na lição sobre a Trindade. Não sei se você já viu, a lição da Trindade, mas é esse modus operandi, Deixa eu falar bonito aqui, modus operandi. O que é o modus operandi? É o modo de operação, É a forma como Deus nos salva. É pela Trindade, Cada um no seu papel, Cada um teve a sua função ali no momento da salvação. Exatamente, Enquanto Deus Pai envia, o Filho executa a salvação, o Espírito Santo é aquele que confirma tudo isso. Exatamente. No nosso Continua coração. de certa forma Exatamente, e nós vamos entender mais sobre isso. Mas eu queria ler um texto bíblico, pedir para o Lúcio abrir para a gente, aí em Efésios 1, versículo 13 e 14. Lê para a gente, Lúcio. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto é muito top, é um texto lindo. Paulo fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse selo é o quê? É a garantia, é a nossa autenticidade
como cristãos. Você já deve ter ido num cartório, provavelmente, né? Você reconheceu firma, ou às vezes você vai fazer um curso e pede cópias dos seus documentos e tudo mais. Então você faz um xerox, por exemplo, da sua identidade. E para você provar que aquele xerox não é adulterado, não foi feita uma montagem no computador, mas que de fato é uma cópia fidedigna, você vai em cartório e reconhece, não é firma, né? Enfim, você autentifica, uma coisa assim, aquela cópia, né? Coloca um selo, um carimbo ali de que aquela cópia é autêntica. Não estou falando que você é uma cópia não, que nós somos cópias, né? Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo, como esse selo, é um selo de autenticidade, de que você é um filho de Deus. Então você quer saber se alguém é filho de Deus? Vou vasculhar a vida do Lucinho aqui para saber se ele é um filho de Deus. A única forma é através do Espírito Santo de Deus. E também assim, é interessante porque a gente que gosta de história, né? Vamos estudar um pouco daquilo que aconteceu lá no passado, entenderemos um pouco mais o que esse selo está tentando falar aqui, né? Que é uma questão de que antigamente os reis, quando queriam se comunicar com outros reis ou até mesmo com outras pessoas, eles escreviam cartas e selavam, né, a sua carta com um anel ou com algum objeto que o outro rei identificaria que fosse dele. Então essa questão do selo comprova, né, que somos autenticados pelo Espírito do Senhor na nossa vida. E era uma garantia também de que chegaria o seu destino, né? É uma carta do rei, não vai ser extraviada. Então, meu irmão, o agir do Espírito Santo, ele que produziu o arrependimento, nós vamos falar sobre isso, mas o Espírito Santo é quem te sela, é uma garantia que você tem que você não vai ser extraviado, você vai chegar ao seu destino, né? É o próprio Espírito Santo, como se tivesse, né? Paulo fala que nós somos cartas vivas, então o Espírito Santo nos garante que essas cartas vão chegar ao seu destinatário, que é quem? É a presença de Deus, é a vida eterna, né? Então Deus nos deu essa garantia de que nós somos filhos. Só que mais do que isso, é uma garantia de que, além da nossa autenticidade, de que nós somos de fato filhos de Deus, é uma autenticidade que nós estávamos falando, de que nós vamos chegar ao nosso destino, a certeza do céu, a certeza do novo céu e da nova terra. Por quê? Porque, aí eu vou falar um pouquinho da teologia, né? Ela fala sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é já e ainda não. A teologia usa essa expressão. Se você ainda nunca ouviu falar sobre essa expressão, não tem problema não. Mas o que significa já e ainda não? É que o reino ele já é real, nós já experimentamos, mas ainda não. Como assim ainda não? Paradoxo de Deus, né? Assim como a gente não entende a Trindade, como é 3 em 1, a gente também não entende muitas vezes, né, como já, mas ainda não. Mas é que a gente experimenta esse reino, mas ainda não de forma plena. Completa, exatamente. Por exemplo, no reino de Deus vai ter tristeza, Lúcio? Não teremos tristeza. Hoje nós experimentamos tristeza? Ainda assim. Só que nós já experimentamos o reino de Deus com a alegria no Espírito Santo. Olha que maravilha. Então é isso que o Espírito Santo também nos faz como um selo, essa convicção, essa garantia da morada celestial. Nós já experimentamos o céu. Sabe quando é que começa a eternidade? No momento em que o Espírito Santo habita em você. No momento que você recebeu Jesus, e isso é obra do Espírito Santo, a vida eterna ela já começa ali. Como o nosso pastor Márcio diz, a vida eterna não é uma quantidade de tempo, né? É uma qualidade de tempo. Então já agora a gente já pode experimentar essa qualidade de tempo porque o Espírito Santo habita em nós. E isso como uma certeza de que vai se cumprir a promessa da vida eterna em nós. O pastor falou a respeito da alegria, até algo que nós podemos destacar aqui, né? Que a alegria não tem a ver com circunstâncias, com a falta de problemas. A alegria é pessoal, porque tem a ver com aquele que habita em nós, né? Que produz essa convicção, essa alegria, essa certeza de um futuro melhor. Então, é o Espírito Santo que faz todo esse trabalho com a gente, produzindo sentimentos que muitas vezes nós, seres humanos, não temos essa capacidade de produzir. Então, o Espírito que vem gerando convicções, gerando certeza no nosso coração e leva a gente a viver uma vida cada vez mais coerente com a vida de Jesus.
Com certeza. E graças a Deus por esse Espírito que habita em nós, né? Alguns pontos que é importante entender, né? Se você já fez a lição da Trindade, ótimo. Se você não fez ainda, né? Você começou depois e vai fazer lá na frente a lição, não tem problema. Mas quando nós vamos estudar, ou você já estudou a lição da Trindade, é importante lembrar, né? Os três pontos principais. É que Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e os 3 são um só. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então nós temos que ter esse entendimento. É um ser pessoal. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, não é um sentimento, não é um calorzinho gostoso, não é um arrupio, sabe, que você sente e tal, num culto mais pentecostal, né? Glória a Deus, aleluia. Tudo isso ele produz, mas não podemos limitar o Espírito Santo apenas a essas coisas, né? Exatamente, ele é uma pessoa e uma pessoa que se relaciona com a gente. Muitas pessoas até mesmo acham que o Espírito Santo é a força de Deus. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós, é uma pessoa que ama o relacionamento com os seus filhos, aqueles que confessaram Cristo como seu Senhor. E é importante também entender, né? Nós temos um relacionamento com o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Eu já vi pessoas, e aí, se for algo pedagógico para você, não tem problema, não estou fazendo uma crítica a isso. Mas pessoas que falam assim, coloca o Espírito Santo, botar uma cadeira vazia aqui na frente e vou conversar com o Espírito Santo. Pode ser pedagógico, pode ser legal, estou conversando com Jesus, é meu amigo, ele é uma pessoa. Mas tem que ter esse entendimento, essa consciência de que o Espírito Santo não é um encosto que anda do lado. Né? Ele se comunica assim só quando... E tudo mais. O Espírito Santo é o próprio Deus, não só uma força de Deus, não só um poder de Deus, e que habita dentro de nós. Assim, você parou para pensar que grande isso? Que loucura? Tipo, o Deus criador do universo, grande, onde o universo todo está contido nele, habita os filhos que contém. É algo assim maravilhoso. A gente é a habitação do próprio Deus. Mas enfim, é o próximo ponto aqui, não vamos pular, né? Ele é Deus. A gente está falando sobre ele ser uma pessoa. O Espírito Santo, ele é pessoal. Ele é distinto do Pai e do Filho como pessoa. Então, nós não podemos entender ele apenas como uma força impessoal ou uma manifestação do poder de Deus, como o Lúcio falou. Mas ele é pessoa, ele é uma pessoa e quer um relacionamento, né? E tem alguns elementos essenciais da personalidade que nós vemos no Espírito Santo. E aí você vê isso na apostila. Eu quero muito, que são muitos textos aqui, mas se você, na hora que você estava lendo a lição, porque antes de você assistir esse vídeo, você tem que ler a lição, na hora que você estava lendo, se você não leu essas referências, eu peço que você volte lá, né, e leia as referências, né, porque fala que o Espírito Santo é inteligente, ele tem mente, tem intelecto. Aí cita um tanto de referência aqui na Bíblia que mostra o Espírito Santo como alguém que tem esse intelecto, mostra o Espírito Santo como alguém que tem vontade. Então, tem um tanto de referências e versículos que mostram isso. Então, leia cuidadosamente cada uma dessas referências, anote se você tiver dúvida, não é, Lúcio? Fala que tem sentimentos também, que o Espírito Santo, né, possui sentimentos como irritação, amor, tristeza, né, que nós podemos... Até mesmo a gente pensa que o Espírito Santo é só amor, paz. A gente precisa também entender que ele também se entristece, que ele também se irrita. Verdade. E a palavra deixa isso de uma forma bem clara para nós. Muitas vezes achamos que só o amor que encontraremos no Espírito Santo. Não, mas existem outros sentimentos que fazem parte dele, até porque ele é uma pessoa que possui uma personalidade. Exatamente. Então é importante você ler todos esses textos, né, para entender na Bíblia, ler na própria Bíblia esses sentimentos que a Bíblia atribui ao Espírito Santo. E ele também tem atos pessoais, né? São alguns atos pessoais que são atribuídos a ele. Também da mesma forma, todos têm referência. A Bíblia mostra como o Espírito Santo que trabalha, que intercede, que proíbe, que decide, que testifica, que ensina, consola, regenera, ora, guia a verdade, glorifica a Cristo, chama os homens ao trabalho, dirigindo-os nessas atividades. Então tem vários textos, várias referências na sua apostila mostrando tudo isso. Então se a gente fosse ler todos aqui, esse vídeo ia ficar assim, muito comprido. Então leia na sua casa e entenda, o Espírito Santo, ele é uma pessoa,
E assim como Jesus é uma pessoa, assim como o Pai também é uma pessoa, os três são pessoas, né? Ah, tá confuso isso. Lá na lição da Trindade vai ficar mais claro se você não fez. Se você ficou confuso ainda, assiste de novo, né? Você tem essa possibilidade, mas é tranquilo de entender, né? Ele é uma pessoa, mas também é uma pessoa que é Deus, né? Ele é Deus, é um só Deus, claro, né? Nós temos um só Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas ele é divino. Ele possui essas qualidades divinas, esses atributos divinos, né? Exatamente, né? E aí um texto, se você puder ir abrindo aí, Lúcio, de Atos 5, deixa isso muito claro, e é importante a gente ler. A Bíblia mostra a divindade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é apenas, né, nós estamos dando ênfase nisso porque muitas vezes as pessoas compreendem, né, apenas uma força de Deus, ou enfim, como se quase fosse um anjo, né? Os anjos, Deus dá ordem, eles fazem, o Espírito Santo também não, ele é Deus. Lê pra gente aí o texto de Atos 5, 3 a 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Como é que o texto começa? Quem que é Ananias e Safira mentiram? Para quem que eles mentiram? Espírito Santo. E no final eles mentiram para quem? Para Deus. Tá vendo? Então aqui, né, a própria palavra de Deus falando que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, ou seja, eles mentiram ao próprio Deus. Então, o Espírito Santo é Deus agindo, é Deus atuando em nossos corações, é o Deus que realiza todas essas obras aqui de forma pessoal, mas Ele é divino, Ele é divindade, Ele tem características, atributos divinos, e mais uma vez na sua apostila está cheio de textos, de versículos que apontam para a divindade do Espírito Santo, para características divinas atribuídas a Ele, como a santidade, a onipresença, a imensidão, onipotência, onisciência, liberdade soberana, ou seja, tudo mostrando características divinas atribuídas ao Espírito Santo. E não só isso, na apostila fala sobre obras divinas, obras que o Espírito Santo faz, que só Deus pode fazer. Né? Na criação, na perseverança, na preservação, aliás, e no governo, na inspiração das Escrituras. Né? A Bíblia fala que a Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez aqui destacando assim, o trabalho dele como Deus também na relação da Trindade. Né? Exatamente. Temos textos, se você puder abrir aí, Lúcio, rapidinho, Lucas 2, 25, nós temos alguns textos que mostram que o Espírito Santo é adorado. Então, por quê? Porque Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele pode ser adorado. Então nós temos texto aí, Lucas 2, 25 a 29, né? Que o culto prestado a Deus deve ser prestado tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo que estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com que ele, o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então Simeão, um homem, né, que pôde ver o Messias nascendo, movido pelo Espírito Santo, adorou. Então, olha que bênção, olha que maravilha. Então, o Espírito Santo é Deus, pode ser adorado, Ele move para a adoração e Ele é digno também de todo louvor, assim como Deus Pai e também o Deus Filho. E é porque Ele é de igualdade, do mesmo tamanho, é igual, né, ao Deus Pai e Deus Filho. Nós vemos que no batismo nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção apostólica, né?
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo. Ou seja, não é um maior que o outro, né? Todos são iguais. O Espírito Santo também, né? Tem igualdade, é posto em igualdade como o Espírito Santo. Como a própria lição da Trindade vai ensinar, né? Que nenhum foi criado antes do outro, nenhum é mais poderoso do que o outro, todos possuem as mesmas qualidades. Então, o Espírito Santo não é menos ou mais, continua sendo Deus. Ele é Deus. Exatamente. E também nós somos templos de Deus. Por quê? Porque somos habitados por quem? Pelo Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Onde Deus habita. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a divindade do Espírito Santo. E aí, como que esse Espírito que é pessoal e também Deus, divino, ele atua? Então, nós queremos, né? A apostila destaca duas formas de atuação, na igreja e na salvação. Nós falamos, né? Estamos citando um pouquinho aqui, né? Essa lição está muito conectada com a lição da Trindade, porque lá a gente fala também sobre a atuação, né, da Trindade, cada um com seu papel. Na salvação, o Espírito Santo tem um papel, todos têm um papel fundamental, claro, mas olha o papel que o Espírito Santo tem no processo de salvação, porque, como nós falamos aqui, ele convence do pecado. Você nunca vai saber que você é pecador se não for o Espírito Santo. Você nunca vai saber. Por quê? Porque é Ele quem nos convence, Ele quem nos mostra, não como acusação. Quem acusa é o inimigo. O Espírito Santo aponta para nos mostrar o nosso pecado para o arrependimento. Revelar de fato aquilo que nós precisamos fazer para andarmos coerente com a vida de Jesus, né? Exatamente. E o primeiro ponto é reconhecer quem nós somos. Porque eu sempre digo, como você vai reconhecer que precisa tomar tal remédio se você não sabe que você está doente, né? Então tem que ter o diagnóstico. E qual que é o nosso diagnóstico? Pecadores. Então nós temos que receber esse diagnóstico. Nosso maior problema se chama pecado. Então o Espírito Santo é Ele que nos convence, nos dá esse diagnóstico de quem nós somos, nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo também nos regenera. O Espírito Santo é quem nos dá vida. É o Espírito de vida. O Espírito é a fonte de toda a vida. Se você puder abrir aí Romanos 8:2, para a gente dar uma olhadinha no que a Bíblia fala sobre esse Espírito de vida. E aí eu lembro, enquanto o Lúcio está abrindo, que a Bíblia também fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E se nós estávamos mortos, precisou de vida. E quem nos trouxe essa vida? O Espírito Santo. Lê o texto pra gente. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, estávamos todos condenados. Todos condenados à morte, né? Muito antes de tudo, estávamos condenados à morte, né? Muito antes de surgir a Primeira Guerra, muito antes de surgir a Segunda Guerra, muito antes de surgir a peste negra, muito antes de surgir o coronavírus, muito antes de surgir qualquer coisa, já estávamos condenados à morte. Mas o Espírito Santo é o Espírito que nos dá o quê? Vida, que nos traz vida. Então, ele nos resgata da morte, né? E, na verdade, ele nos tira da morte, da segunda morte, da morte espiritual, e nos dá vida e vida em abundância. Eu também entendo assim, que essa questão de regenerar é uma questão de retornar à verdadeira origem, né? Sim. Que nós antes fomos criados para vivermos uma vida santa, uma vida que agradava ao Senhor. E o pecado trouxe essa deturpação, né? Trouxe esse desvio, né? Gente, quando o Espírito Santo ele faz de nós a sua habitação, automaticamente ele me leva a retornar à origem, o verdadeiro comportamento, o verdadeiro sentido de vida, né? Verdade. É porque o pecado, como o Lúcio está falando, ele infectou, né, o mundo, a criação boa de Deus. E aí então, Deus está nesse processo de libertar não só o homem, mas toda a criação, a voltar não ao estado de jardim, que não é um retorno lá, não é um rebobinar a fita, né? Quem só tem mais de 30 anos vai entender o que significa rebobinar a fita, mas enfim, voltar tudo. Não é isso,
mas é um processo de cura, porque nossa jornada humana é de um jardim para uma cidade, não é? A Nova Jerusalém que nos espera. Então a Nova Jerusalém é uma Nova Jerusalém sem a presença do pecado. E aí Deus está nesse processo de regeneração, de restauração. E nós já experimentamos isso, como nós falamos no início, não de forma plena, mas já experimentamos isso através do Espírito Santo em nós. Outra coisa que ele faz na salvação é de nos justificar, né? Porque o Espírito Santo aplica em nós a justiça de Cristo, né? Cristo, então, naquela cruz, ele nos faz justos, né? Porque a ira de Deus é desviada de nós e é aplicada para Cristo Jesus. Então, no Evangelho, nós conhecemos a justiça de Deus. E quem aplica em nós essa justiça? O Espírito Santo. Quem nos faz justos, né? Somente o Espírito Santo. Assim também, como ele nos faz reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Justamente porque ele nos faz justo pela obra de Cristo, então ele nos faz olhar para Cristo e falar assim, ele é meu Salvador, mas também ele é meu Senhor. Porque ser salvo é estar debaixo do senhorio de Jesus, né? E também o Espírito Santo, nesse processo de salvação, ele nos ilumina, ele nos dá a capacidade de poder compreender as Escrituras Sagradas, não apenas no sentido de estudar e tal, de esmiuçar, mas de entender a revelação que ali contém. Ele automaticamente vai me ligar a uma vida prática, né? Que é o outro ponto. Exatamente, porque como eu sou iluminado pelo Espírito Santo a ter a compreensão do que as Escrituras, e ela é o meu guia de fé e prática, a minha vida prática agora é de santidade. Exatamente, que eu vou manifestar aquilo que eu compreendi através da iluminação do Espírito Santo, que também continua agindo em nós para que a gente viva a palavra, não apenas entenda, conheça, mas seja uma palavra viva através da nossa prática de vida. Como o próprio Tiago vai falar, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós somos chamados à prática da palavra, vivermos aquilo que nós aprendemos com as Escrituras. O próprio Tiago nos fala assim, né? Me mostra aí sua fé sem obras, que eu te mostro com as minhas obras a minha fé. Por quê? A nossa fé precisa nos levar a obras. Nós não somos salvos por obras, mas a nossa fé, a graça de Deus, nos leva a viver uma vida de obras. Aí você tem que ser um obreiro de Deus, meu irmão. Você está pensando assim, Jesus, vou batizar, vou colocar um terno, uma gravata, vou ficar na porta da igreja com uma Bíblia debaixo do braço, cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor e durante a semana entregando panfleto. Porque às vezes a gente tem essa imagem, né? Um obreiro de Jesus. É alguém que está ali envolvido também, não deixa de ser uma forma de fazer a obra, mas fazer a obra, ser um obreiro de Jesus, é expressar o reino de Deus em todas as áreas da sua vida, amando sua família, tendo um bom testemunho, se você estudando muito, se você trabalha sendo o melhor empregado, se dedicando ao trabalho, honrando o Senhor, lendo a palavra, amando, obedecendo os mandamentos, é isso. Isso que nós somos chamados, né? Vivermos segundo a palavra do Senhor, segundo a própria vida de Jesus, que é ensinado através das Escrituras, que o Espírito Santo ilumina a gente para termos esse entendimento. Exatamente. Ou seja, ele também nos santifica. O processo de santificação é dele. Paulo fala para os Gálatas assim, Gálatas, seus insensatos, vocês começaram no Espírito, por que acham que pode continuar agora na carne, na força do braço? Tem gente que acha que a santificação também é apenas algo externo, né? Vestir tal roupa, não fazer ou não fazer tal coisa. Não, é continuar dependendo do Espírito Santo, né? Sendo iluminado pela palavra de Deus, entendendo os princípios da palavra de Deus e colocando em prática, porque o Espírito Santo nos capacita a isso, nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Filipenses 2:14, agora fugiu a referência aqui de cabeça, mas enfim, fala assim, Deus cumpre o querer e o realizar. Ou seja, Ele também nos realiza esse processo, né, de santificação, porque é o Espírito Santo quem nos santifica. Até nisso a gente depende dele, não é na força do nosso braço, não. E aí, Ele também, na salvação, né, Ele nos dá a vida eterna. Né? O Espírito Santo que Ele nos traz essa certeza e, como nós estávamos falando, é o selo, a garantia de que nós somos filhos de Deus. Então nós somos salvos também por essa obra que Ele faz em nós.
Mas além do agir do Espírito Santo na salvação, também na igreja, e aí entenda igreja como nós, pessoas, na comunidade dos santos, na comunidade do povo de Deus na terra, né? Ele também age primeiro, como um nosso intercessor. O próprio Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele não estava ensinando ali uma forma, uma mecânica de oração, mas uma oração centrada em Deus, né? Era o que Jesus estava querendo ensinar. Então a gente tem medo, né? O cristão muitas vezes tem medo de, eu vou falar alguma coisa errada e tudo mais. E a palavra fala que o próprio Espírito intercede por nós, porque sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Muitas vezes a gente vai falar assim, ai Jesus! E aí o Espírito Santo já vai sondar e saber tudo que a gente está querendo dizer com esse ai Jesus. E eu não estou falando aqui que você não precisa orar e falar, de fato, expressar. Você só vai ficar gemendo lá e o Espírito Santo vai orar por você, né? Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não precisa ter medo de orar. Porque mesmo quando a gente está numa situação de, às vezes, não sabe nem o que expressar de tanta angústia, o Espírito Santo intercede por nós. Exatamente. Traz para nós essa resposta, leva, né, as nossas necessidades ao Senhor. Exatamente. E aí, outra coisa que ele faz na igreja, que tem muito a ver com a santificação, que ele nos dá vitória sobre o pecado. E aí tem muito a ver com aquilo que eu falei de Paulo para os Gálatas, né? Seus insensatos. Como vocês começaram pelo Espírito, recebendo a salvação pela graça, e agora acham que pode enfrentar o pecado na força do braço, achando que são bons o bastante. A gente não vence o pecado achando que a gente é forte. Paulo fala até mesmo para Timóteo, né? Foge das tentações. Ou seja, nós vencemos o pecado dependendo do Espírito Santo de Deus. Somente Ele para trazer essa capacidade para nós, né? Exatamente, de crucificar a nossa carne, de morrer para nós mesmos, de viver o nosso batismo, né? Isso é importante, a gente entender. Você que vai batizar, não é só um ato num dia, não, mas você vai viver o seu batismo todos os dias, que é morrer para si mesmo, né? É morrer para o velho homem. E isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos por conta própria mesmo. Se for pela nossa carne, a gente vai querer fazer o que não presta, né, Lúcio? Exatamente, né? Porque eu até comentei que na luta contra o pecado a gente sempre perde. A gente precisa ter o auxílio do Espírito Santo para que a gente permaneça em uma vida de santidade. Sem Ele é impossível permanecer sem pecado. Então, outra forma que o Espírito Santo também age na vida da igreja, porque o Espírito Santo é quem nos dá o poder. Isso é algo tão falado hoje, né? Sobre o poder do Espírito Santo. Receba o poder. Você é um homem cheio do poder de Deus, Lúcio? Claro, para testemunhar a respeito do Evangelho, para viver uma vida que agrada ao Senhor, né? Exatamente. Esse é o poder do Espírito Santo. O poder que nos dá a capacidade de testemunhar, de inclusive o poder de sofrer perseguições, o poder de não negar a nossa fé, né? Há manifestações de poder do Espírito Santo, né? Nossa igreja é uma igreja que crê nos dons pentecostais, mas nós entendemos que não se limitam apenas a essas coisas, né? E que reduzir a isso inclusive beira a heresia. Então nós temos esse entendimento que o Espírito Santo ele dá poder à igreja para ser um testemunho vivo a sua obra aqui na terra, né? Exatamente, para a sua obra aqui na terra. E aí o outro ponto também que o Espírito Santo ele realiza na igreja é concedendo dons. E aí que é tão interessante, por quê? Porque hoje, talvez as pessoas podem falar assim, o Espírito Santo me enche de poder, me dá os dons mais top, então eu sou o intocável, eu sou o cara cheio do poder de Deus, cheio dos dons, então, sabe quando o Espírito Santo nos dá dons, não é para nós mesmos, é para servir o próximo. Os outros, né? E até mesmo as pessoas, elas têm essa compreensão que ser espiritual é manifestar os dons apenas do Espírito. Mas nós precisamos entender que está ligado a você manifestar o fruto do Espírito, né? A viver uma vida de fato como a vida de Cristo aqui, sendo manso, humilde, sendo bom. Então essa é uma questão de você ser espiritual. Então, claro que é importante as manifestações dos dons espirituais, nós sabemos a respeito disso. Mas nós entendemos que viver uma vida coerente com a vida de Jesus tem mais a ver com que você ser espiritual, né? Você falar em línguas, ser usado, né, os dons manifestando, porque os dons é essa expressão, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, não significa
ser cheio do Espírito Santo muitas vezes, né? O Espírito Santo, a evidência, vamos colocar assim, é o fruto do Espírito, né? Lá de Gálatas 5. Então, nós temos que entender isso. E todo dom que o Espírito Santo nos dá é para servir o outro, para que o outro possa ser beneficiado. Tanto é que Paulo fala lá, em 1 Coríntios 12, quando ele fala dos dons, depois ele fala sobre um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, né? O amor que me leva a entregar pelo outro, a viver pelo outro, né? A não pensar só em si mesmo. Então isso é muito importante de pontuar. E essas são as formas, né, que o Espírito Santo age na salvação, na igreja. Então ele é muito importante, ele é Deus, nós precisamos dele, nós dependemos dele, né? Porque ele é a terceira pessoa da Trindade, ele nos comunica que nós somos legalmente filhos de Deus, ele nos comunica que somos intimamente filhos de Deus e ele nos comunica algo que assim, que fica de aplicação para essa lição, que nós somos dependentes de Deus. Completamente dependentes. Então, para a gente viver nossa vida cristã, nós dependemos de Deus, nós dependemos do poder de Deus, nós dependemos dos dons, nós dependemos do agir, da transformação que o Espírito Santo faz no nosso caráter. Ele nos transforma, porque é o próprio Deus habitando em nós. Olha que coisa incrível. O nosso testemunho não é assim, olha como eu sou bom, olha como eu consigo, mas é o que o pastor Márcio fala. O testemunho é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrou pão. Então, nós temos, né, o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos transformando. Nosso testemunho nunca é de perfeição, mas de um constante agir, porque o Espírito Santo habita em nós e nos leva a depender de Deus em tudo, para ser salvo, para viver em santidade, para viver um caráter de Deus. Então tudo não é nós, é o Espírito Santo, né, Lúcio? Exatamente, é Ele que gera em nós a convicção e a certeza que devemos todos os dias buscar uma vida com Ele, íntima, que gera essa transformação diária, né? Exatamente. Então, assim, a única forma que eu vejo de encerrar essa lição é através de uma música que eu lembro, que fala muito sobre isso, a dependência que nós temos que ter no Espírito Santo, em Deus. Tem uma canção muito antiga, não sei se você conhece, Lúcio, fala assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então nós temos que descansar nele. O nosso trabalho, Deus falando pra gente, nosso trabalho é descansar em Deus, apenas em Deus, depender dele. Beleza, gente? Então encerramos aqui mais uma lição. Até cantar a gente cantou. Você vê, a gente se desdobra, né? Eu costumo falar que eu só canto em velório, né? Porque eu canto tão mal que pode ser que o morto ressuscite, vá embora e tudo mais, saia correndo. Mas até cantar, para você entender a lição, a gente cantou. Encerramos aqui mais um vídeo. Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, anote aí. Agora você vai procurar, né, o discipulador, vai conversar com ele, tirar todas as dúvidas com ele. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus! Você concluiu mais um vídeo de mais uma lição. Estamos muito felizes em você estar participando desse processo com a gente. Agora o próximo passo é você fazer o contato com o seu discipulador e agendar uma ligação por vídeo ou um contato telefônico para vocês discutirem sobre a lição que você já leu, que você acabou de assistir, tirar dúvidas, para depois ele te mandar ainda alguns exercícios e essa lição ser dada como concluída. E aí, lembrando, né, que você pode fazer apenas uma lição por semana. Então respeite os prazos e eu tenho certeza que vai ser um tempo de Deus, bênção na sua vida, de crescimento. Nós estamos muito felizes, cremos que Deus também e você também. Deus te abençoe.